pessoal, tudo bem? Eu sou a Gloriana Mwanza, para quem não me conhece. Demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, mas tomei coragem e apareci aqui para contar, como já viram no título do vídeo. Então, se ouvirem um barulhozinho de criança, é o Amaury chorando. Depois venho com outro vídeo explicando porque que é a Amaury e não a Ariana. Tá, esse é o vídeo do relato do meu parto. Eu não quis gravar esse vídeo porque é um assunto que mexeu muito com a minha psique, mas feliz ou infelizmente eu tomei coragem e vim gravar esse vídeo para vocês. Exatamente no dia, na madrugada do dia 10, na madrugada do dia 10, pelas 2 horas eu comecei com dores de parto. E eu comecei a cronometrar as dores. Ia para a casa de banho, comecei a cronometrar e a dor começou a incentivar, a intensivar, entenderam? Intensificar. A dor começou a se intensificar, então meu marido queria ir para o hospital, mas eu disse que não era necessário. Eu disse que não era necessário e depois ele se preparou e foi para o serviço. Eu fiquei com a minha amiga. Então eu vou colocar algumas imagens aqui, depois vão começar a perceber. Eu fiquei com uma amiga e depois de algum tempo a minha sogra veio ficar comigo. Depois a intensidade das dores foi diminuindo. A princípio era de 3 em 3 minutos, depois foi ficando de 10 em 10 minutos. Eu fiquei em casa, minha sogra pediu-me para fazer alguns trabalhos que é para agilizar na dor. Então eu comecei a arrumar a casa e fazer alguns trabalhos. O Amaury está a chorar. Mas o pai vai ficar com ele e fazer alguns trabalhos. Então, quando eu fazia aqueles trabalhos de casa, a dor começou a voltar bastante. Então fui para a casa de banho e tem um líquido que sai quando a mulher está prestes a dar a luz. Fui à casa de banho e tinha um líquido. A minha sogra disse, então falta pouco. As dores começaram às 2. Quando eram 15 e tal, meu esposo saiu do serviço em buscar-me e fomos à clínica onde eu dei parto. A clínica SEDAC aqui em Cabina. Então chegamos lá, mediram a dilatação, já estava com 2 de dilatação. Eu pedi para voltar para casa, mas eles disseram que não era necessário, porque eu só tinha 2 de dilatação. Então me incentivaram a fazer caminhadas, eu comecei a fazer caminhadas, subir e descer escadas. E quando eram 19 horas eu já estava com 5 de dilatação. Então ligaram para o meu doutor que era para vir realizar o parto. O doutor apareceu e quando eram 20 horas continuava com 5. Então o doutor esperou um pouquinho mais e continuava com 5. O doutor começou a ficar preocupado. Então eu já estava a ficar com muita dor. Deram-me injeção e a dor começou a se intensificar, mas a dor começou a se intensificar. É muito difícil me falar desse assunto. A dor começou a se intensificar, mas eu não tinha dilatação. Então deram-me alguns medicamentos para baixar a pressão, porque eu estava com pressão muito alta e não era bom, porque eu já estava com muita dor. Então quando eram 22 horas, a dor não passava, eu tinha muitas dores, mas também não tinha dilatação. Antes disso, os enfermeiros, o doutor começaram a rotular, que é tentar abrir caminho, tipo, meter o dedo e começar a girar. Sentiam a cabeça, mas não era suficiente. Então, por volta das 22, colocaram um soro de ocitocina, se não me engano. E eu fiquei das 22 até as 2 com muitas dores e o soro corria e quase já estava a terminar e nada. Me deram uma dilatação várias vezes, tentaram abrir caminho várias vezes, tentaram rotular várias vezes, eu já estava aflita, o doutor já estava preocupado. Rebentaram, mesmo eu no soro, rebentaram a bolsa. Rebentaram a bolsa, esperaram mais um tempo e nada. O meu esposo estava aflito, a minha sogra também estava na sala de espera, os meus irmãos só ligavam para mim porque eles moram em outro lugar de Angola. E foi um momento de muita aflição.
Então, quando eram 2h tal, o doutor chamou meu esposo e disse: não teremos opção se não fazer cesariana, porque já demos soro, arrebentamos a bolsa, e se nós não formos rápido, o bebê pode entrar em sofrimento. Então, levaram-me para o bloco, aquelas horas, quase 3 horas da manhã, 2h tal. Meu esposo teve que buscar a instrumentista, ligaram para o anestesista, porque é numa clínica privada e não tem muitos partos, tipo, os partos são marcados lá. As cirurgias são marcadas, cesarianas são marcadas, na maior parte das vezes. Toda a equipa, a direção da clínica, todo mundo chegou, quase eram 2h tal, e tipo, entrei para a sala de bloco, ainda com muita dor, porque o efeito do soro não tinha passado. E eu estava muito triste, muito para baixo mesmo. Não era o que eu imaginei espremer o meu filho, eu imaginei trazer o meu filho ao mundo de uma forma natural, mas não era isso que estava para acontecer. Então, fui para o bloco, eles abriram, eu senti tudo, aplicaram a primeira anestesia porque eu estava com muita dor, eu pedi para que fosse muito rápida a anestesia para passar a dor, aplicaram, a dor foi reduzindo, prepararam, fiquei toda despida e abriram. Então, estou com a Mori no colo, por isso vamos ver mexendo. Então, quando eram 3h07, o Amor veio ao mundo. E ele veio tão saudável, logo que ele saiu, ele gritou, chorou. E os doutores disseram que ele tinha todos os sentidos bem ativos, bem apurados. Mas eu estava um pouquinho triste, porque, não era aquilo que eu esperava. Fecharam-me, levaram o Amor para ser atendido, fazerem todos os exames, todas as análises. E depois disso eu fiquei sedada um dia inteiro, porque o efeito da anestesia foi muito forte em mim, fiquei sedada um dia inteiro. Então, é muito difícil me falar isso. Fiquei sedada um dia inteiro. Depois desse um dia inteiro eu acordei, eu não podia levantar a cabeça, não podia mexer o corpo, porque se eu levantasse a cabeça eu poderia ter consequências muito fortes. Então aconselharam a não levantar, nem levantar a cabeça. Eu fiquei deitada um dia inteiro. Depois acordei, a princípio não podia comer nada, só estava a beber água. Após tirar os gases e arrotar, é que me permitiram comer, só tomava caldos. Eu fiquei internada 3 dias no hospital. Toda a equipe médica foi muito atenciosa comigo. O doutor, aquele doutor é um anjo, ele nem é humano. Foi muito carinhoso. No primeiro dia eu estava com receio de ficar com o meu bebê, mas começaram a trazer ele para amamentá-lo e eu a princípio olhava para ele com um pouquinho de nervo, porque não era o que eu esperava, tipo um parto cesariana. Mas no segundo dia eu estava dando de mamã e eu comecei a cantar para ele um louvor, The Blessing, daquele job, e só sei que eu caí em lágrimas, eu olhei para ele e aí começou o grande amor da minha vida. Naquele exato momento eu comecei a amar o meu bebê e hoje ele é a melhor coisa que eu fiz, é minha maior conquista. Então eu me abri, não foi fácil contar essa minha experiência, mas a recuperação foi muito boa. Vou lutar a gravar um vídeo sobre a recuperação. A recuperação foi muito boa, foi bastante rápida. Após 2 semanas tiraram-me os pontos e a cicatriz é incrível, quase que não se vê que eu fui operada. O doutor fez um trabalho excelente. Então foi uma experiência transformadora que mudou muito a minha vida. Depois disso eu fui grata por ter um parto cesariana, porque há muitas mulheres que passam por isso e não têm um privilégio de ter o seu bebê com eles, mas eu tive esse privilégio, saí vencedora com o meu bebê. E o meu conceito sobre parto cesariana mudou totalmente. Tipo, não é aquele bicho de 7 cabeças que falam, não é tão difícil, não é tão complicado. É uma coisa rápida, cirurgias que nem demorou 30 minutos. E eu saí e depois de 3 dias eu consegui me levantar, porque depois de 3 dias, né,
fazem alguns exames, fazem algumas caminhadas para ver se estás bem para ir ter alta. Eu tive alta. Quando eu fui para casa, após mais 2 dias, eu voltei para a clínica para fazer o curativo e eu consegui andar normalmente. Após 1 a 2 semanas, 2 semanas, já estava me sentindo muito bem. Quando eu voltei para casa, após 3 dias de cirurgia, eu tomava banho sozinha. Tinha ajuda do meu esposo, da minha sogra, dos meus cunhados, mas não é aquilo que eu diziam. Então, se você está com medo de fazer um parto cesariana, saiba que não é tão monstruoso quanto dizem. É uma experiência muito boa, linda, e o importante é que eu tenho o meu bebê. Então, eu me abri convosco, contei a minha história, abri meu coração. Não foi fácil. Então eu espero que vocês tenham gostado. Subscrevam o meu canal, partilhem o vídeo. Se acharem que essa história vai impactar ou pode ajudar outras pessoas, partilha. Coloca like, ativa o sininho para o YouTube avisar-te quando tiver vídeos novos. E é isso. Até a próxima. Deus abençoe vocês.